Morfologia. Olá! Hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos começar? O sintagma verbal. Parte 1. Verbo. Verbo é a palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz, indicando ações, processos, estados, mudanças de estado e manifestação de fenômenos da natureza. Flexões verbais. Número. Vamos iniciar com um número. Bem, as formas verbais podem variar quanto ao número, pois podem apresentar-se no singular ou no plural, a depender da relação que se estabelece entre elas e as formas nominais a que se referem. Se fizerem referência a um ser, apenas estarão no singular. Se a referência for a mais de um ser, estarão no plural. Pessoa. Em pessoas, marcam-se também formalmente. Nas formas verbais, as chamadas pessoas do discurso, de que já estudamos quando falamos sobre os pronomes. Assim, a forma verbal estará na primeira pessoa se fizer referência à primeira pessoa do discurso. A pessoa que fala, eu trabalho, nós trabalhamos. Estará na segunda pessoa se fizer referência à segunda pessoa do discurso. A pessoa com quem se fala, tu trabalhas, vós trabalhais, estará na terceira pessoa, se fizer referência à terceira pessoa do discurso. A pessoa de quem se fala, ou seja, o referente do discurso. Ele e ela trabalha, eles, elas trabalham. Já o modo é classificado como os modos verbais que indicam a atitude do falante com relação ao conteúdo de seus enunciados. São 3 os modos em que se pode manifestar as formas verbais. Indicativo: o conteúdo do enunciado é tomado pelo falante, como certo. Meus filhos comem frutas e bebem leite todos os dias, por isso serão adultos saudáveis. Já o subjuntivo é o conteúdo do enunciado. É tomado pelo falante como duvidoso, hipotético, incerto, em termos de probabilidade de ocorrência ou momento da ocorrência. Por exemplo, gostaria que meus filhos comessem frutas e bebessem leite todos os dias. Se eles fizerem isso, serão adultos saudáveis. Outro exemplo, imperativo. O conteúdo do enunciado expressa uma atitude de mando, conselho, súplica. Faça imediatamente o que eu mandei. O tempo vem tornando-se ponto de referência. O momento da enunciação e os fatos expressos pelo verbo podem referir-se a um momento presente, um momento em que se fala, a um momento passado, ou pretérito, anterior ao momento em que se fala, ou ainda a um momento futuro, posterior ao momento em que se fala. Pessoa. Verbos no infinitivo têm valor equivalente ao de um substantivo. Preservar a natureza é fundamental. A preservação da natureza. Já o gerúndio tem valor adverbial ou adjetivo. Um menino quebrou a perna jogando bola. Valor adverbial quando, no momento em que jogava bola. Os 2 homens discutindo, em voz alta naquele canto da sala, são funcionários da firma de computação do meu irmão. Valor adjetivo, os 2 homens que discutem. O particípio tem valor equivalente ao de um adjetivo. Os trabalhos feitos a lápis não serão aceitos. Qualquer livro deve ser lido criticamente. Normalmente, os verbos são nomeados através da sua forma no infinitivo. Referimos-nos assim aos verbos falar, comer, mentir e assim por diante. Vozes verbais. Voz ativa é quando o processo verbal é visto como ação, atividade ou estado que, no enunciado linguístico, origina-se no sujeito sintático. Os nômades atravessam o deserto montados em seus camelos.
A ação de atravessar o deserto tem origem no sujeito os nômades. Já a voz passiva é quando o sujeito é o paciente do processo expresso pelo verbo. A voz passiva pode ocorrer com alguns verbos, apenas os transitivos diretos, que sintaticamente tomam por complemento objetos diretos. E pode ser analítica, expressa através de uma locução verbal formada pelo verbo ser, mais o particípio passado do verbo principal ou pronominal, formada pelo acréscimo do pronome pessoal, se na função de partícula apassivadora há uma forma verbal de terceira pessoa. Veja os exemplos. A maçã foi devorada pela criança faminta. A voz passiva. Voz reflexiva é quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente do processo expresso pelo verbo. Assim, a ação ao mesmo tempo origina-se no sujeito do verbo e sobre ele se reflete. Depois das denúncias de corrupção, o governador demitiu-se de suas funções. As conjunções verbais. Conjugar um verbo significa apresentar todas as formas em que um determinado radical pode se manifestar ao flexionar-se, isto é, ao receber a vogal temática da conjugação ou a classe que pertence, e os sufixos de modo, tempo e número pessoa. Classificação dos verbos. Os verbos da língua são classificados de acordo com a maneira como se comportam com relação ao paradigma da conjugação a qual pertencem. De acordo com esse critério, isto é, a partir de sua maior ou menor obediência ao modelo de sua conjugação, eles podem ser regulares, aqueles que obedecem rigorosamente ao paradigma de sua conjugação: amar, beber, partir. Irregulares, aqueles que apresentam formas que não obedecem ao paradigma de sua conjugação, podendo apresentar irregularidades na forma que assume o radical e ou que assumem as desinências. Anômalos, aqueles que apresentam profundas irregularidades em seus radicais: ser, ir. O verbo por é também considerado anômalo da segunda conjugação, por não apresentar a vogal temática e, no infinito. Defectivos, aqueles que não se conjugam em todas as formas previstas pelo paradigma: abolir, remir, precaver, chover. Abundantes, aqueles que apresentam mais de uma forma para determinada flexão: aceitar, eleger, extinguir. Conclusão. Verbo significa originalmente palavra. Esse significado pode ser percebido em expressões como abrir o verbo ou deitar o verbo, utilizadas para indicar o uso farto e desimpedido das palavras. Os verbos receberam esse nome justamente porque, devido à sua importância nas orações da língua, foram considerados as palavras por excelência pelos estudiosos de sintaxe. O verbo apresenta grande variedade de formas para expressar, além da ação, do estado ou do fenômeno, a pessoa do discurso, o número, o tempo, o modo e a voz. Bem, e com isso finalizamos a nossa aula. Lembre-se sempre de explorar ao máximo o seu conteúdo didático. Até a próxima!